Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre os 2 anos de pandemia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Carlos Machado, pesquisador da Fiocruz e coordenador do Observatório Covid-19. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, é um prazer estar aí com vocês. Eu recebo também o vereador Paulo Pinheiro, presidente da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara Municipal do Rio. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado pelo convite para discutir esse assunto tão importante. Parabéns, mais uma vez, para a RTV Câmara. Para completar o time de entrevistados, o secretário municipal de Saúde, Daniel Sorães. Seja bem-vindo, secretário. É um prazer estar aqui com vocês na TV Câmara. Um abraço, vereador Carlos Machado. Período de muitas mudanças, adaptações e perdas. São 2 anos de desafios. Já estamos em uma subvariante. A ciência nunca foi tão discutida. Prestes a completar 2 anos desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de Covid-19, a humanidade enfrenta a nova onda da variante Ômicron e o surgimento de uma subvariante da cepa. De 11 de março de 2020 para cá, a comunidade científica se empenhou na busca por respostas. Diante das primeiras informações sobre o vírus e suas manifestações, os avanços se mostraram acelerados. A princípio considerada uma pneumonia diferente, logo depois foi entendida como uma doença sistêmica, bifásica, inflamatória e com evolução múltipla. O Brasil é atualmente o 10º país em publicações científicas sobre Covid-19, por meio de universidades estaduais, federais e até privadas, além da Fiocruz e do Butantan, à frente da produção de conhecimento. As vacinas contra o coronavírus são consideradas, pelos especialistas, o maior feito das últimas 2 décadas. Neste momento, a maioria dos internados e dos óbitos por Covid é de pessoas não vacinadas, que tiveram a oportunidade e decidiram não se imunizar. Isso é assim no mundo todo. Diante da disponibilização do imunizante, passou-se a questionar como as autoridades públicas podem regular a recusa de parcela da população à vacina. Secretário, eu inicio então a entrevista com você com relação a um desafio do município, né? O município iniciou a busca ativa por crianças que não se vacinaram. Eu gostaria de uma análise sua, a que o senhor atribui o fato dos pais ainda terem essa resistência, já que os números não chegaram ao que a gente considera ideal, e como que será feita essa busca ativa? A gente sabe que existem 2 tipos de ação. Sérgio, é uma preocupação imensa para toda a Secretaria Municipal de Saúde. A gente só vacinou 50% das crianças. É muito mais que a maioria das capitais vacinaram, mas é muito menos do que a gente precisa vacinar. A gente espera vacinar pelo menos 80% das crianças. Essa é a nossa meta nesse momento. Claro que a gente quer ultrapassar essa meta, mas é muito preocupante. Por isso a gente começou 2 tipos de busca ativa. O primeiro, com os agentes comunitários de saúde e as equipes de saúde da família. E já tem o cadastro dos pacientes que tomaram outras vacinas. E também nas escolas, junto com os professores, com a comunidade escolar, a gente vai estar solicitando a autorização dos pais e indo vacinar nas escolas no final do turno da manhã e no final do turno da tarde, pelo menos um dia em cada uma das 1.250 escolas que tem crianças na faixa etária vacinada. Bom, Carlos Machado, a gente sabe que a Fiocruz lançou agora um relatório sobre o balanço desses 2 anos, né? E a gente quer uma análise sua sobre o que mais chama a atenção desse relatório e também, mais uma vez, reforça a ideia de que a vacinação é a prioridade para a gente enfrentar essa pandemia, né? Sérgio, acho que nesse relatório, o mais importante é que a gente procurou fazer uma análise olhando desde o início da pandemia até os dias atuais. E olhando para trás, nós tivemos 3 momentos muito marcantes. A primeira onda, que foi entre maio e setembro de 2020, com aproximadamente 1.000 óbitos como média móvel diária. A segunda, que foi no período de março a julho de 2021, onde chegamos a uma média de 3.000 óbitos diários, e agora essa mais recente com a onda Omicron,
né, com a variante Omicron. Na primeira onda predominou a variante alfa, na segunda gama, nessa terceira Omicron. Mas tem um dado que é muito importante, muito evidente, não é, para nós, é que só com 10% da população vacinada, não é, em 2020, nós conseguimos baixar a média diária de óbitos de 3.000 para 2.000. Em julho de 2020, com 20% da população vacinada, nós baixamos para a média de 1.000 óbitos diários, ou seja, um patamar equivalente àquele do ano de 2020. Em setembro, com 40% da população vacinada, 500 óbitos diários, e em novembro, com 60% da população vacinada, a média de óbitos diários em torno de 250. Esses dados mostram de forma muito clara o impacto da vacinação na redução das internações, casos críticos, graves e óbitos. Qual é o quadro que a gente tem hoje? À medida que a gente ampliou a vacinação dos adultos, o município do Rio de Janeiro tem um percentual para a primeira e segunda dose que é, em média, 10% acima do nível nacional, mas nós temos muitos municípios, principalmente os mais pobres, né, com 20% abaixo da média nacional. Não é? O que nós estamos vendo é agora um crescimento das internações e óbitos de crianças, um grupo que ainda não foi, não é, imunizado ou parcialmente imunizado. Daí a campanha que o município iniciou hoje de busca ativa, não é, adotada corretamente, não é, ela é fundamental no sentido de ampliar, não é, a vacinação para esse grupo. Até porque quando você vacina as crianças, né, muitas vezes os adultos, ou que não tomaram a primeira dose, ou deixaram de tomar a segunda dose, ou mesmo a dose de reforço, né, pais, tios, avós, acabam sendo vacinados conjuntamente também. Então, as vacinas salvam vidas, são importantes, e a gente tem que enfrentar todos os desafios que constituem um obstáculo às mesmas na conjuntura atual. Vereador, onde é que nós podemos nos localizar? Ou seja, passando pela variante, estando a caminho aí, sem saber ao certo sobre a subvariante que surge, ou seja, não há uma indicação de que essa subvariante seja mais forte, mas a gente precisa ressaltar que ainda estamos numa pandemia. Evidente. Eu queria mandar um abraço para os meus colegas que estão aí presentes, para o Carlos e para o Daniel. O que nós estamos vendo, e a apresentação de todos dos dois aí, mostra exatamente isso. Onde nós estamos? Nós estamos num momento onde deveríamos, nós, brasileiros, acreditar que temos que vacinar e que temos que vacinar os nossos filhos. E os números mostrados há pouco pelo Carlos são muito claros. Ou seja, a vacina impede que a pessoa morra. Eu sou um exemplo disso, eu pessoalmente. Eu vacinei com as 3 doses, né? Eu tenho 73 anos, vacinei com 3 doses, estou em casa, faço um isolamento perfeito, na minha opinião. Basicamente, eu não tenho contato com poucas pessoas, trabalhando remotamente. E agora, em janeiro, com essa variante Ômicron, eu acabei me contaminando. Eu, a minha mulher e outras pessoas da minha família se contaminaram. E eu não tive basicamente nada, apenas um pouco de coriza, tosse muito leve, e fiquei rapidamente normalizado. Ou seja, tudo isso só aconteceu porque eu me vacinei, porque eu tomei 3 doses da vacina. Então, nós precisamos, como ponto importante, entender, e aí faz muita confusão, muitos fazem confusão por não entendimento e muitos fazem confusão por questões ideológicas e políticas. Essa variante, a Ômicron, ela realmente causa menos mortes porque a maneira como ela está sendo enfrentada com uma população, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, com boa parte da população vacinada, com 2 doses, e chegando à 3ª dose, que é outra coisa que eu até queria perguntar depois para o secretário. Hoje, secretário, quantas pessoas ainda não já poderiam ter tomado a 3ª dose, não tomaram ainda? Isso nos garante, hoje, a vacinação nos garante um número menor de óbitos. Apesar das internações terem crescido, nós estamos vendo aí o Brasil batendo recorde de número de casos, batendo recorde de óbitos, nós estamos vendo a doença interiorizar, né? Cidades menores, municípios menores estão recebendo agora a visita da Ômicron, e as capitais, aonde está se trabalhando normalmente, aonde está trabalhando com a vacinação, onde está se tentando convencer a população da importância da vacinação, os resultados são muito melhores. Mas a pandemia não acabou. Nós não podemos, e eu lembro isso para a nossa própria casa, para a Câmara Municipal, eu lembro aos vereadores, nós, a partir
do dia 15 de fevereiro, nós recomeçamos os trabalhos legislativos, termina o recesso, lembrar eles que não é para andar sem máscara no plenário, né? Muita gente tem andado, isso é muito ruim. Nós temos que, é um lugar fechado, o plenário, por mais abertura de portas que existe, é um lugar fechado, e lembrar para a população toda. Se você tem obrigação, necessidade, por exemplo, de ir a um restaurante, se chegou na porta desse restaurante, não lhe pediram o passaporte, não lhe pediram a vacinação, o comprovante de vacinação, não vá nesse restaurante. Você não pode em lugar fechado dessa maneira. Se você vai a algum lugar, se você acha que deve participar de alguma festa, deve ir a algum local fechado, se você não tiver vacinado e com máscara, e se você notar que nesse local as medidas não estão sendo tomadas, não vá para isso, porque as autoridades falam, vão ser tomadas, temos uma festa hoje em tal lugar, mas todas as medidas sanitárias vão ser tomadas. Não é verdade. As medidas sanitárias em muitos lugares não são tomadas. São poucos locais, restaurantes, bares que cobram a vacinação das pessoas na porta. Então é muito importante que nós não esqueçamos que, mesmo nesse momento onde a mortalidade foi menor, e mesmo agora que nós estamos vendo a própria Secretaria mostrar a redução do número de casos, a diminuição da positividade nos testes, que são absolutamente necessários, é preciso que nós continuemos tomando cuidado. Muito cuidado, andando de máscara, é necessária a máscara. E máscara não é máscara aqui embaixo do nariz, não é máscara no queixo, é máscara uma máscara de boa qualidade. Não adianta botar uma máscara, eu falo sempre do Flamengo, mas do Vasco, de qualquer time desse, botar uma máscara toda perfurada em que as coisas vão ser ultrapassadas. É preciso usar máscara, uma máscara de boa qualidade, é preciso saber o tempo que essa máscara vai ser usada, quando você tem que trocar a máscara. É importante você não se aglomerar, tentar dentro do possível. Se você não é obrigado a andar em transporte coletivo, você, dentro do possível, tentar não se aglomerar em algum lugar. E é preciso entender que nós temos que estar em contínua observação do que está acontecendo. E, principalmente hoje, é nossa função, todos nós, temos que convencer aos pais que devem vacinar os seus filhos. Nós precisamos que a população vacine as crianças, porque para chegarmos hoje, antigamente, no início dessa pandemia, dizíamos que com 70%, 80% da população vacinada, nós teríamos já uma cobertura muito boa. Hoje, depois da Ômicron, nós sabemos que não é isso. Nós temos que ter mais da população, temos que ter 90%, aproximadamente 90% da população vacinada. E para isso acontecer, é necessário vacinar as crianças, senão nós não vamos obter essa média. Portanto, Perfeito, muito importante que vocês levem seus filhos. Aqueles que não podem levar, que a Secretaria, pelo que eu estou vendo, a Secretaria toma as medidas normais, que é vacinar na própria escola, mas é preciso que os pais autorizem isso. Perfeito, vereador. Super importante seu depoimento em relação às 3 doses, como que as pessoas têm se comportado, né, a partir do momento em que pegam a Covid com a questão da variante, a gente fica um pouco mais tranquilo porque tem essa vacina, né? Agora, aproveitando esse gancho, eu pergunto ao secretário, após a dose de reforço, a gente já pode pensar na 4ª dose dentro do Rio de Janeiro a partir de quando? Ou seja, já existe uma previsão, independentemente aí da recomendação do Ministério da Saúde? Sim, a gente já está prevendo a 4ª dose, a gente vai fazer, que é a 2ª dose de reforço, né? Não é a 4ª dose, porque quem tomou Janssen tomou uma 2ª dose, né? Que foi a 2ª dose de reforço. Então, a gente está prevendo que essa 2ª dose de reforço seja feita um ano após a 3ª dose, a dose de reforço. Então, a gente vai fazer um 2º reforço um ano após. Pode ser que a gente já tenha um outro tipo de vacina, em outro tipo de variante do coronavírus. Certamente tem uma discussão intensa de evolução das vacinas, mas a gente sabe que quando a gente faz a dose de reforço, a gente consegue uma imunidade bem mais prolongada do que no intervalo entre a 2ª e a dose de reforço. Esse, por enquanto, é o nosso planejamento, mas é claro que pessoas imunossuprimidas, que têm mais dificuldade de produzir anticorpos, vão tomar essa dose de reforço antes. Então, para os imunossuprimidos, eles tomam a dose de reforço logo na sequência, com 28 dias após a 2ª dose, e eles já podem fazer a 4ª dose com 4 meses. Então, eles podem fazer a 4ª dose com 4 meses, um tempo bem antes das demais pessoas. O restante ainda está em avaliação. Caso tenha alguma evidência científica nova, esse intervalo pode ser reduzido, mas, por enquanto, é esse
o nosso planejamento inicial aqui em relação à quarta dose. Queria muito reforçar o que o vereador Paulo Pinheiro colocou, que é muito importante, e o pesquisador Carlos Machado, da importância da gente continuar se protegendo, da importância da gente vacinar, fazer a dose de reforço. A probabilidade de você ser internado gravemente, morrer sem dose de reforço é muito alta. E se a gente conseguir, de fato, vacinar as crianças, a gente vai jogar a internação infantil por Covid-19 praticamente a zero. Perfeito, secretário. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre os 2 anos de pandemia da Covid-19. Vamos ouvir a população sobre o tema. É tudo muito novo. Eu faço faculdade de Direito e aí nossas aulas eram presenciais e começamos a ter aulas remotas, né? Então tivemos que aprender todas as plataformas novas. Isso foi um desafio muito grande para mim, venci. Esse período foi particularmente difícil, principalmente por questões econômicas. Eu acho que afetou a sociedade como um todo. E aliado a isso, houve também um despreparo, a gente sentiu, das autoridades sanitárias e um desencontro entre orientações que prejudicou tudo como um todo. Eu acho que dificultou ainda mais a nossa saída desse período. Perdi um tio por parte de mãe, né? Um tio, uma tia, perdi seria o genro do meu tio, no caso, né? Meu cunhado, que seria o irmão da minha esposa. No início da pandemia eu fiquei bem isolado com a maioria das pessoas. Felizmente, pelas condições econômicas da minha família, eu consegui me manter bem. Mas conforme a gente viu a situação do país ficando cada vez pior, tanto em termos econômicos quanto em termos da pandemia em si, das doenças, a gente ficou muito ansioso. E isso foi um problema, essa questão de saúde mental. Vendo tudo caindo na nossa volta é algo bem problemático, principalmente sabendo como o rumo do país estava cada vez pior. Carlos, eu volto nesse segundo bloco com você, analisando uma expressão dita durante a entrevista, desencontro de orientações, ou seja, como avaliar o fato da ciência ter sido amplamente discutida, né? Nunca se falou tanto, né, sobre a questão da vacinação, sobre imunidade, sobre prevenção, e a gente ainda tem a maioria dos internados e de óbitos de pessoas não vacinadas, ou seja, o que está faltando para a gente chegar ao índice considerado ideal para a gente passar essa etapa? Está demorando para passar, né? Boa pergunta, Sérgio. Eu vou tomar como exemplo o município do Rio de Janeiro, que vem realizando uma gestão impecável, né, desde 2021, 2022, né, no enfrentamento da pandemia, inclusive com um avanço muito grande, né, na população vacinada, né, que supera em muito outros municípios. Mas a pandemia não vai ser enfrentada, nem vai acabar somente com o município do Rio de Janeiro, que não se encontra isolado, nem só do Estado, nem do país como um todo, de modo geral. Quando a gente olha para o país, não é, a gente tem, principalmente nos municípios mais pobres, cerca de 20% menos da população com primeira e segunda dose. Ao mesmo tempo, nós temos um conjunto de fake news, não é, que desestimula a população a se vacinar e, principalmente, né, os pais a vacinarem seus filhos. Né, 50% das crianças vacinadas é muito pouco. Então, é fundamental e necessário, né, ações articuladas do nível central, né, com o nível estadual e municipal. Nós temos as instâncias do CONAS, secretários estaduais de saúde, do CONASEM, secretários municipais de saúde, que devem trabalhar junto com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem que desenvolver campanhas contra as fake news. Né? As fake news matam pessoas, as fake news são tão perigosas quanto os vírus. Não é? Campanhas para o uso de máscara, não é? Mais intensas e mais ativas. Não é? Campanhas para a vacinação das crianças. Esse é um papel que o Ministério da Saúde deve realizar junto com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, apesar de todo o trabalho, não é, impecável, por exemplo, que o município do Rio de Janeiro vem realizando, assim como muitos outros municípios, sem uma articulação nos diversos níveis de governo, nas diversas instâncias já existentes dentro do SUS, nós prolongamos o sofrimento, prolongamos a pandemia e aumentamos o número de mortos. Essa articulação é fundamental e necessária.
Vereador, das descobertas iniciais, passando aí pela busca das respostas, né? O que nós podemos interpretar sobre a forma como a pandemia está sendo tratada no país? Ou seja, o que a gente precisa daqui para frente para mudar esse rumo? A primeira coisa que a gente precisa era ter um outro ministro da Saúde, ter um outro presidente da República. Não tenha dúvida que com esse, como é que você consegue convencer a população que tem tantas dúvidas, tão coberta por fake news, por exemplo, a dar a vacina nos seus filhos. Se o próprio presidente da República diz que não vai vacinar a filha dele, né? Tem menos de 11 anos. É difícil. Eu vi há pouco tempo Portugal, que é um exemplo disso. O primeiro-ministro de Portugal indo às ruas, indo aos locais de vacinação, o primeiro-ministro e o presidente da República indo às ruas, eles mesmos mostraram a sua vacinação e cobrando a vacinação para os seus filhos, etc. É um exemplo muito importante. O Ministério da Saúde tem feito o possível, tudo o que foi possível fazer em tática de guerrilha contra a vacinação das crianças, o Ministério da Saúde tem feito no Brasil. Tudo. Vocês vejam o que aconteceu. A demora. Aqui no Rio de Janeiro, o próprio secretário aí é vítima constante da quantidade pequena que é colocada, a dificuldade, já por 2 vezes teve que atrasar a vacinação, não por culpa da prefeitura, mas por culpa da organização da distribuição das vacinas. O que nós precisamos, e precisamos desde o início, o Ministério da Saúde errou desde o início. Desde o início, o Ministério da Saúde foi o maior aliado tanto da Delta, quanto da Gama, quanto da Ômicron. Sempre o Ministério da Saúde jogou muito mais ao lado do vírus do que ao lado da população. E isso tem sido resolvido, de alguma maneira, pelos governos estaduais e pelas prefeituras, né? Nós temos um sistema de saúde perfeito. Foi uma das poucas coisas que eu podia dizer que foram boas no meio dessa pandemia, foi a descoberta pelos brasileiros desse sistema que nós todos aqui estamos presentes, tanto o secretário Daniel quanto o Carlos, pesquisador, e eu, todos nós somos empregados do SUS, todos nós, e temos muita honra. E o SUS demonstrou nesse momento como pode fazer isso. Você veja a organização do SUS aqui na área do município, como a Secretaria de Saúde conseguiu, é evidente com a habilidade da Secretaria, com um bom trabalho do secretário, colocar vários locais de vacinação, a rede, a capilaridade do sistema único é uma coisa importantíssima. Mais de 240, se eu não estiver enganado, unidades de saúde da prefeitura vacinando. Agora, em pouco tempo, a secretaria montou os centros de testagem com o pessoal do SUS trabalhando ali. Não era preciso, você vê que até hoje estão discutindo se vamos ter o exame que pode ser comprado na farmácia, mas o poder público ofereceu isso tudo. O poder público ofereceu a vacina. Nós não precisamos pagar a vacina está aí distribuída. A falta de pessoas vacinadas não é pela falta de vacinas, é pelas fake news que estão colocadas. Então, o que nós precisamos entender, esse sistema, ele é exemplar, sempre foi exemplar. Eu sou pediatra, eu tenho um exemplo disso, eu sou mais antigo, assisti o que era, eu trabalhei no Hospital Jesus, conheci lá em funcionamento ainda na década passada, o que era um pulmão de aço que tratava as crianças com poliomielite. Quantas pessoas com sequelas ainda tem hoje da poliomielite? Exatamente tudo isso modificou depois das vacinas. O que nós precisamos, Sérgio, em relação a isso, era que o Ministério da Saúde avançasse um pouco mais, que o Ministério da Saúde ajudasse um pouco, por exemplo, nessa discussão agora da quarta dose, da segunda dose de reforço, como disse o secretário. É preciso que o Ministério ajude, é preciso que tenha a vacina. O Ministério está mais preocupado em brigar com o Dória para não comprar a vacina do Butantan, para não dar... Você vê os casos, um dos exemplos mais clássicos da atuação ruim do Ministério foi quando uma criança morreu no interior de São Paulo. Foi o ministro da Saúde e a ministra, que eu não sei de que é, a Damares, foram lá no interior para ver se era morte por causa da vacina e perderam a viagem, perderam a vergonha, mais do que a viagem, perderam a vergonha. Então, o que era preciso é que o Ministério pudesse, né? Nós tínhamos o Ministério da Saúde com um grande quadro técnico, muitos técnicos se perderam nessa administração e nós precisamos, se o governo federal deixasse o Ministério da Saúde andar sozinho, com tranquilidade, com os seus quadros técnicos, evidentemente nós teríamos esse trabalho que é feito com todos os grupos. O SUS, ele é tripartite, ele trabalha, boa parte é do governo federal, mas uma grande parte é dos governos estaduais e das prefeituras. E eles deixassem prefeituras e governos estaduais trabalharem em paz, nós teríamos um caminho melhor. E é isso que nós temos que pedir. Para mudar isso, eu só vejo essa mudança
a hora que nós estivermos livres deste grupo que tomou conta de órgãos como o Ministério da Saúde e fez o que todos nós estamos vendo no Brasil. Só isso. Enquanto isso, é trabalhar no nosso município, trabalhar no nosso estado e convencer as pessoas cada vez mais. Hoje, com essa grande quantidade de informações para redes sociais, nós precisamos discutir mais ainda, usar as redes sociais para discutir mais ainda por que temos que vacinar. Entre a discussão de quem vai sair do Big Brother e outra discussão, nós precisamos falar sobre vacina, sobre a importância da vacina, sobre as consequências de tomar vacina para criança que não são nenhuma consequência ruim, não é nenhuma consequência ruim. Isso nós precisamos fazer cada vez mais. Vamos esquecer e que o Ministério da Saúde não atrapalhar já será um grande sucesso para todos nós. Ok, vereador. Secretário, nós temos aí um sistema único de saúde eficiente, né, com abrangência em relação à vacinação. A gente tem a testagem também muito favorável dentro dos postos. Na análise desses 2 anos, nós devemos contextualizar com a realidade mundial, onde nós estamos dentro desse cenário. Sérgio, primeiro eu queria falar da importância desse debate aqui e da honra que é ter o vereador Paulo Pinheiro nesse debate, que é um defensor inquestionável do SUS e também é pediatra, foi pediatra dos filhos do Carlos Machado. E essa defesa dos médicos, dos pediatras, das equipes de saúde da família, na vacinação, ela não vem de hoje. Ela vem de uma construção histórica do Sistema Único Brasileiro. Então, a gente criou, ao longo de anos, de décadas, o Carlos Machado pode falar isso muito bem, junto com a Fiocruz, desde a história da construção do Sistema Único Brasileiro, a importância de se vacinar. A gente tem um programa nacional de imunização muito forte, que centraliza as compras de vacina para a gente ter poder de compra em relação aos mercados internacionais, em relação ao nosso complexo industrial da saúde, poder comprar insumos para nós mesmos, lá pela Fiocruz, produzir vacinas. Então, essa é uma construção histórica e que, infelizmente, ela não foi aproveitada nessa pandemia por um governo que negou o tempo todo a gravidade da pandemia no Brasil e também no mundo. Isso é um pouco do resultado do que a gente viveu, uma destruição completa da nossa economia, com muitas mortes e um cenário catastrófico nas nossas instituições. Então, se a gente for olhar o Sistema Único de Saúde, principalmente a rede federal, ao longo do tempo, foi destruído, conquistas históricas. Se a gente pegar o Hospital Geral de Bom Sucesso, que foi um hospital de referência no início da pandemia, como unidade que atende a Covid, está fechado até hoje. Se a gente olhar o Hospital Universitário do Fundão, da UFRJ, o hospital ligado ao MEC, ao governo federal, desmontando, caindo. Então, houve muito pouco investimento federal na pandemia e muito poucas ações coordenadas. Nós, os municípios, eu como secretário municipal e os outros secretários municipais, tentamos ao máximo fazer e desenvolver ações coordenadas, mas esse era o papel de um Ministério da Saúde forte, quando você pensa em Sistema Único de Saúde. Isso não aconteceu, isso gerou muito dano. Agora a gente espera que com as pessoas totalmente vacinadas, que a gente possa, de fato, viver um cenário epidemiológico muito melhor. Para isso, a gente precisa de uma campanha muito forte, isso que a TV Câmara está fazendo, abrir esse espaço aqui para esse debate, é muito importante para dar segurança para os pais vacinarem seus filhos, para alertar quem não tomou a dose de reforço, que precisa tomar. É fundamental que se tome a dose de reforço, porque as vacinas protegem, mas depois de um tempo essa proteção cai. Então, eu acho que a gente precisa, numa ação coordenada, e chamar o Ministério novamente a responsabilidade de coordenar o Sistema Único de Saúde e de desenvolver uma forte campanha em prol da vacinação infantil, em prol da dose de reforço, porque a gente tem um cenário epidemiológico cada vez melhor e, de fato, saia dessa pandemia que às vezes parece que é infinita.
Bom, secretário, o senhor já adiantou um pouquinho as considerações finais, né? Essa mensagem super importante. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas a gente vai para uma rodada aí de considerações, começando com o Carlos. Carlos, eu gostaria que você trouxesse para a gente uma mensagem final, um conselho, um alerta. A gente sabe que a pandemia não acabou, que a vacina é super importante, que a máscara deve ser usada e de forma correta. O que você finalizaria dentro de tudo que a gente conversou agora? Obrigado, Sérgio. Foi um prazer estar aqui com você, com Paulo Pinheiro. Fui pediatra do meu filho, com Daniel Sorans. Eu conheço há bastante tempo e admiro pelo trabalho. A principal mensagem que eu deixo é a mensagem que está no nosso último boletim de análise dos últimos 2 anos de pandemia. Esse momento é uma janela de oportunidade para a gente avançar na vacinação. A pandemia não acabou, mas a gente tem várias pessoas desenvolvendo alguma resposta imune, com uma redução do número de internações, de casos críticos, graves, de óbitos, como um cenário possível, pelo menos durante algum tempo. E se a gente conseguir avançar na vacinação, sem deixar de realizar simultaneamente as medidas de proteção à exposição, como o uso de máscaras, a exigência do passaporte de vacinas, a higienização das mãos, nós vamos chegar muito em breve a um cenário bastante positivo. Se surgir uma outra variante que seja com maior capacidade de propagação, evolução para casos críticos e graves, nós estaremos muito melhor preparados do que estávamos há 2 anos atrás. Então é o momento da gente avançar, de fortalecer o SUS, e nós temos a possibilidade de fazer isso. É possível. Obrigado. Obrigado também. Vereador, sua mensagem final. Mensagem final é tudo que vocês falaram até agora, que nós falamos, é isso, a epidemia não acabou, a pandemia não acabou, é necessário cuidados, máscara, higiene, não aglomeração, cobrar o passaporte vacinando em lugares fechados. Em seguinte, eu queria deixar dois pontos para o secretário, se ele pudesse responder rapidamente, eu vou ceder um pouco mais do meu tempo até, quando ele fala, se ele pudesse dizer para nós quantas pessoas hoje, que deveriam ter tomado a terceira dose, estariam eleitos para tomar a terceira dose, não tomaram. Qual é esse número hoje atual? A outra coisa, como é que ele está pensando em fazer a busca ativa? Por exemplo, dá um exemplo, uma turma da escola tem 3 alunos que não se vacinaram. Como é que vai dar para saber isso? Como é que a turma descobre que tem 3 alunos que estão presentes, mas não vacinaram? Como é que essa busca ativa, como é que ele imagina fazer isso e como é que ele pensa em fazer isso? E, por último, ele fala sobre a segunda dose, depois a 4ª dose, que será 1 ano após o início da terceira dose. Só para ele me confirmar, o início da terceira dose foi em julho do ano passado? Só isso. Muito obrigado, um abraço a todos, parabéns à TV Câmara por isso. Secretário, então, as respostas. Nesse bate-bola rapidinho, a terceira dose, 1 ano depois, provavelmente começa em julho e vai na sequência até o final do ano. Tem mais de 660 mil pessoas que já poderiam ter tomado a terceira dose da vacina, completando 3 meses, mas tem mais gente do que isso que pode tomar, antecipando um pouquinho, entre 3 a 4 meses. E também é muito importante, para o final, que as escolas olhem a caderneta de vacina e saibam quem tomou vacina, quem não tomou. Que isso vai ajudar também na hora de ver alguma criança com sintoma respiratório, com tudo. Essas vacinas são muito eficazes nas crianças, o sistema imunológico responde muito bem nas crianças. Então, a gente tem uma expectativa de praticamente zerar o número de internações de óbitos com a vacina infantil, olhando na caderneta, vendo quem vacinou, quem não vacinou, além de bater as bases de dados da Secretaria de Educação com a base de dados da CIPNI, da Secretaria de Saúde. Perfeito, secretário. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais, no Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.